No domingo passado, a nossa igreja iniciou uma nova série de mensagens intitulada Nós. Nesta série, que é dividida em 3 grandes temas, eu, ele e nós, tem por objetivo incentivar os membros da Igreja Batista Betel a redescobrirem a alegria da vida cristã. E hoje, o tema da mensagem é uma família perfeita. Mas antes de tratarmos do texto bíblico, deixe-me fazer uma introdução rápida a respeito desse tema. Existem na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, algumas figuras bíblicas que nos auxiliam a compreender o que é a igreja. Figuras bíblicas como noiva, corpo, edifício, lavoura, rebanho, enfim. Dentre estas figuras bíblicas, nós iremos usar justamente a figura da família para entendermos o que é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela é algo incrível. E talvez quando nós ouvimos um tema, a família perfeita, logo associamos sobre alguns aspectos da paternidade, ou da educação de filhos, ou do convívio entre os cônjuges. Hoje eu não irei tratar diretamente sobre esses pontos, mas eu quero convidar você a pensar justamente como a igreja sendo a família de Deus. E sendo a igreja a família de Deus, precisamos ter o mesmo cuidado de honrar o nome do nosso Deus, assim como nós tomamos o devido cuidado de honrar o nome da nossa família consanguínea. Devemos honrá-lo. É dever de cada crente em Jesus procurar corresponder à altura, tamanha dignidade de pertencer à família de Deus. Assim como também é dever da igreja zelar pelo bom testemunho de cada membro dessa família. Como filhos de Deus que desejam honrar o nome do Pai Celestial, precisamos ter em mente qual é o papel da igreja nesse processo da família, de cuidar e de zelar pelo bom testemunho dos seus filhos. A igreja não é apenas uma instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo, conforme podemos aprender em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A igreja é a representante legal do Pai Celestial nesse mundo. Por isso, pertencer à família, a essa família divina, requererá dos membros uma atitude e um comportamento ilibado no meio de um mundo que sofre e vive em decorrentes crises morais, sociais, econômicas, políticas, religiosas e tantas outras. Precisamos ser pessoas que fazem a diferença como a família de Deus nesse mundo. É justamente isso que Paulo diz à igreja de Filipos, na carta de Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, quando ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Falar sobre família e honrar essa família no meio de uma geração depravada e corrompida é um grande desafio. Embora haja inúmeras orientações bíblicas que os filhos de Deus devam se comportar de uma maneira diferenciada das demais pessoas que vivem uma vida sem nenhum compromisso com Ele, existem igrejas onde os membros daquela comunidade de fé em Jesus não se preocupam em honrar o nome de Deus, o qual eles representam. São comunidades onde as pessoas procuram viver um tipo de filiação cristã com os moldes errados, tanto de família como de igreja. Procuram viver uma visão de cristianismo totalmente antibíblico. Os moldes desses homens são forjados nas chamas do pecado. E por causa disso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum ouvirmos histórias de escândalos provenientes de pessoas que alegam fazer parte da família de Deus, mas que
não tomam a devida preocupação em viver e corresponder à altura, à dignidade que é uma pessoa pertencer à família de Deus. Essas pessoas não se preocupam em honrar o nome de Deus na igreja e nas demais esferas sociais. Acerca desse tipo de comportamento pecaminoso, talvez alguns cristãos irão dizer que é resultado das influências negativas da sociedade que essa geração recebe. Pode ser. Eu creio que as influências negativas que esta sociedade exerce sobre cada pessoa contribui para o pecado. Mas a Bíblia aponta que a principal razão para o tipo de comportamento pecaminoso daqueles que professam serem filhos de Deus é decorrente da falta de disciplina, do amor e do temor a Deus. E é justamente isso que aconteceu com uma igreja, a igreja de Corinto. Uma igreja que foi capacitada e equipada pelo Espírito Santo de Deus para ser uma família perfeita nesse mundo, mas que por um momento da sua história optou em deixar de se tornar referência de Deus nesse mundo, sendo causa de vergonha do Evangelho de Jesus para a sociedade. Sendo assim, quero convidá-lo agora para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. É o texto que nós iremos estudar nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Sim, este é o tipo de comportamento pecaminoso que estava ocorrendo dentro de uma igreja cristã. Não é sem razão que o capítulo 4, versículo 21, Paulo pergunta o seguinte: que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão?
Essa pergunta de Paulo revela o quanto as coisas naquela igreja estavam complicadas. Pois, embora os membros da igreja de Corinto fossem filhos legítimos de Deus, eles, por causa do pecado, deixaram de honrar o nome de Deus, o qual eram representantes legais nesse mundo. E a partir desse exemplo negativo da igreja de Corinto, nessa manhã, nós iremos estudar alguns pontos de como deve ser o comportamento de uma igreja que representa a família perfeita de Deus nesse mundo. O meu desejo é que, através desse estudo, o Espírito Santo de Deus possa abrir caminho em nossos corações, para que a Igreja Batista Betel possa se tornar ainda mais uma família perfeita aos olhos de Deus, que honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ela é a representante nesse mundo. A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que a igreja deve refletir a santidade de Cristo em sua conduta. A igreja deve refletir a santidade de Deus, a santidade de Cristo em sua conduta. Por incrível que pareça, ou mais duro que seja de ouvir, a desvalorização da família de Deus, a igreja, parte dos seus filhos. Repito, a desvalorização da família de Deus, a igreja, parte dos seus filhos. O verso 1 do capítulo 5 diz justamente isso. Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Sabe aquele velho ditado? Aquilo que se faz em casa, vai à praça. Aplica-se muito bem na história da igreja de Corinto. O pecado daquela igreja conseguiu ganhar notoriedade na sociedade, de maneira que a mensagem do Evangelho de Jesus foi substituída pelo escândalo do incesto na igreja. Um filho está vivendo maritalmente com a sua madrasta. Embora o texto não deixe claro se a madrasta era viúva ou divorciada do pai desse homem, Werner Bohr, ele comentando esse texto, diz que tal homem agiu de forma consciente e refletida quando celebrou o matrimônio com a sua madrasta. Tal homem entendeu que não cometera um pecado, mas que demonstrara a liberdade do cristão, não estando sujeito nem à lei de Moisés, que proíbe tal comportamento, e nem à lei moral ultrapassada. A prática do pecado desse homem e a aceitação por parte da igreja de Corinto era tão repugnante que nem mesmo os pagãos ousavam praticá-lo. Vale lembrar que Paulo está escrevendo para uma carta para uma igreja que ficava numa região portuária, de domínio romano, influência grega, e que, dentre muitas coisas, a cidade de Corinto possuía um templo a Afrodite, deusa do amor e da fertilidade, com cerca de 1000 sacerdotisas que praticavam orgias sexuais como ato cultico. Ou seja, a igreja de Corinto conseguiu, com o seu pecado, extrapolar em muito aquilo que se praticava em um templo pagão. Com base nesse texto, nós podemos afirmar que a maioria das difamações ao nome de Jesus partem do mau testemunho daqueles que professam serem filhos de Deus. O mau testemunho, muitas vezes, parte daqueles que professam serem filhos de Deus. Mas por quê? Porque eles não priorizam viverem de uma maneira santa nesse mundo. E aí talvez você pense, bom, há pessoas que não são cristãs e difamam o nome de Jesus. É verdade. Existem pessoas que não são cristãs que difamam o nome de Cristo. Mas o pior é quando tais pessoas que difamam o nome de Jesus partem do mau testemunho daqueles que são filhos de Jesus. Ou seja,
Essas pessoas que não temem a Deus, difamam o nome de Jesus, colhendo material na observância do péssimo testemunho de alguns dos filhos de Deus. Eles observam a nossa vida. E justamente com esse ato de observação, eles falam justamente como é que você pode falar que é um filho de um Deus santo, quando o teu comportamento não tem nada a ver com a santidade. Quando a santidade deixa de ser valorizada na vida dos membros da igreja, ela abre caminho para todo tipo de práticas pecaminosas. E essas práticas pecaminosas encontram uma avenida larga, reta e pavimentada para transitar. A igreja não pode tolerar o pecado. Foi isso que Paulo orientou a igreja de Corinto nos versos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Durante a Páscoa, os judeus removiam todo o fermento de sua casa. E Paulo usa a figura do pão e do fermento para ilustrar que, da mesma forma que um pouco de fermento é poderoso para levedar toda a massa, assim é com relação ao pecado na nossa vida. Um pequeno pecado, ele é capaz de produzir grandes coisas nocivas na vida de um cristão e na vida de uma igreja. Em nosso meio, há pessoas que são intolerantes à lactose. Tais pessoas tomam extremo cuidado antes de comprar ou ingerir algum tipo de alimento, com medo do mesmo ter lactose. Essas pessoas intolerantes à lactose não se envergonham de dizer não quando alguém oferece-lhe algum alimento feito à base de lactose. Essa pessoa também não tem vergonha e não tem receio de dizer que ela é intolerante a alimentos que contenham lactose. Ela fala e deixa muito claro para as pessoas do seu convívio. Eu creio que assim deveria ser a conduta dos filhos de Deus em relação ao pecado. Olá, meu nome é Fernando, eu sou um cristão e tenho intolerância ao pecado. A igreja foi chamada para viver em santidade. Você toma cuidados com a sua saúde, usando esse exemplo da intolerância à lactose, mas você não toma o mesmo cuidado para viver de maneira santa, fugindo do pecado. Como filhos de Deus, devemos demonstrar a todas as pessoas que o nosso foco é a santidade e nós temos intolerância ao pecado. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero viver dominado no pecado. Uma igreja que tolera algum tipo de pecado em seu meio, abre caminho para contaminar toda a igreja. Deus fez da igreja massa nova. Ela não deve ter a adição do fermento do pecado. É por isso que a igreja deve se comportar de maneira pura, santa, diante de Deus e da sociedade. A igreja não deve associar-se com aqueles que se dizem irmãos, mas na verdade são imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. Paulo deixa claro no verso 11 que nós não devemos sequer comer ao lado dessas pessoas. Essas pessoas já estão cauterizadas por causa do pecado. Elas usam o nome, eu sou filho de Deus, mas o seu comportamento não é como filho de Deus. Somente quando a santidade é valorizada em nossa vida, é que podemos enxergar claramente o pecado. Uma pessoa que está suja totalmente, ela não consegue ver ou diferenciar a sujeira no seu corpo. Mas uma pessoa que está limpa, ela consegue nitidamente identificar a sujeira no seu corpo. Precisamos, meus irmãos, refletir a santidade de Cristo em nossa conduta. Se desejamos
representar a família de Deus de maneira perfeita nesse mundo. A santidade é um item que não pode sair da nossa vida em momento algum. A segunda lição que eu gostaria de pontuar, que podemos aprender com esse texto, em como construir uma família perfeita, uma igreja perfeita, é que a igreja deve refletir a humildade de Cristo. A igreja deve refletir a humildade de Cristo. Nos versos 2 e 6, Paulo diz que a igreja de Corinto era arrogante. Eles estavam errados em seu comportamento e ao invés de lamentarem o pecado, a igreja estava orgulhosa. Mas orgulhosa do quê? De talvez serem modernos, progressistas, mente aberta, terem uma sede própria, terem dinheiro, serem pessoas bem informadas, super espirituais, ou o quê? Do que esses homens estavam orgulhosos? Paulo faz questão de dizer que aquela igreja não tinha nenhum motivo para se orgulhar. E pelo contrário, ela deveria estar cheia de tristeza e lamento. E esse lamentar que Paulo se refere no texto é o lamento de uma pessoa enlutada quando perde um ente querido. Em outras palavras, a igreja deveria estar de luto por ter que amputar um dos seus membros infectados pelo pecado e não alegre. A igreja não era humilde, era uma igreja arrogante. Eles estavam se gabando de talvez serem mente aberta ou qualquer outra coisa. Nenhuma pessoa em sã consciência que precisa amputar ou extrair uma parte do seu corpo que está infectada por uma doença letal, faz esta amputação de uma maneira contente, feliz. Ela sofre por longos anos na sua vida. Aquela igreja não tinha nada de humilde. A arrogância e a soberba, ela é capaz de cegar e cauterizar a mente de uma pessoa a ponto dela não conseguir enxergar ou se sensibilizar com a realidade que lhe cerca. Uma pessoa arrogante, ela tem a sua mente cauterizada. Ela é cegada pela sua soberba e não consegue ver o que está na sua frente. Eu gosto de comparar a arrogância como uma sala climatizada no meio do deserto, e cuja porta fica constantemente aberta para que os viajantes cansados entrem e passem por ela. Ao passar por essa porta, o viajante desfruta de um ambiente climatizado. Rapidamente, esse viajante do deserto se acostuma com o lugar climatizado, faz novas amizades. No entanto, o viajante, de tanto ficar naquela sala, ele se esquece que ainda está no deserto. O conforto da sala climatizada é sedutor, cega, cauteriza a mente do viajante. E não adianta alguém de fora dizer para aquele viajante que está dentro daquela sala climatizada: venha para fora, prossiga a viagem. Aquele homem que está naquela sala climatizada vai olhar e vai falar: não, eu estou bem, eu estou confortável aqui nessa sala climatizada. Você que está errado de estar no sol escaldante do deserto. Você que está errado de tentar me tirar daqui de dentro, desse lugar confortável. E a partir daquele momento em que o viajante, que está no deserto, dentro de uma sala climatizada, opta em ficar dentro daquela sala e não quer sair, naquele momento, o nome daquele viajante muda para arrogante. Ele se fecha, não quer dar ouvidos. Foi por causa da arrogância da igreja de Corinto que o nome da família de Deus estava sendo desvalorizado em toda parte. Quantos crentes nos dias de hoje, por causa de uma vida de pecado, não se comportam de modo arrogante, semelhantemente à igreja de Corinto? Quantos crentes, quantos homens e mulheres que falam: eu sou filho de Deus, mas se comportam de maneira tão arrogante,
cegos pelo pecado, dominados pelo pecado. Quantos crentes hoje, além de pecar, se gabam, porque era isso que a igreja de Corinto fazia, eles estavam orgulhosos, eles estavam tendo no meio deles um membro que estava tendo vivendo relações sexuais, vivendo maritalmente com a sua madrasta, e eles estavam orgulhosos disso. Assim é alguns crentes hoje, eles pecam e se gabam do seu pecado, publicam o seu pecado nas redes sociais, publicam suas baixarias, falam publicamente sem pudor e quando são confrontados pela palavra de Deus se tornam arrogantes. Tais pessoas não querem dar ouvidos à igreja, antes preferem envergonhar o nome de Jesus na sociedade. Mas saiba, você que hoje brinca, está flertando com o pecado e querendo brincar com as coisas de Deus. Todo pecado tem consequência. Deus não nos chamou para vivermos na arrogância e na imundície do pecado. Deus nos chamou para fazermos parte de uma família perfeita, a família de Deus. E talvez você possa estar como aquele viajante, se gabando dentro de uma sala climatizada, falando, eu sou uma pessoa esperta, eu peco, eu estou aqui e não quero saber o que os outros pensam de mim. Eu sou livre em Cristo. Na igreja de Corinto, existiam divisões. Existiam pessoas que falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros mais espirituais, eu sou de Cristo. Além desse grupo, existiam também outros que eram os ascetas e os libertinos. Os ascetas procuravam pregar contra o casamento, contra a prática do consumo de alguns alimentos para se atingir um nível mais elevado espiritual. Já os libertinos tinham a seguinte frase, ou o seguinte jargão, tudo me é permitido. Tanto é que Paulo, quando vai rebater esse grupo dos libertinos, assim como ele combateu esse grupo dos ascetismos, aos libertinos ele diz o seguinte, tudo me é permitido, fazendo uma alusão à frase desse grupo, mas ele completa, mas nem tudo me convém. Meus irmãos, tudo nos é permitido, mas nem tudo me convém. Não me convém transitar em locais que o pecado pode me seduzir. Não me convém me comportar de maneira leviana. Eu sou um filho de Deus. Ninguém gosta de ver o seu filho desonrando o nome da sua família. Você gosta quando o seu filho é motivo de desonra para a sua família? Não tem como um filho praticar um pecado e não afetar a família. Não tem como um filho cometer um crime e toda a família se envolver e ser afetada por conta daquele crime. Não tem como você pecar e não afetar a igreja, que é a família de Deus. Não tem como você viver uma vida arrogante. Jesus nos chamou para vivermos como os filhos dele, de maneira humilde. Mas muitos preferem viver dominado pelo pecado, pela imundície. Aquela igreja optou em se orgulhar da imundície do pecado. E quantos aqui não estão se orgulhando da imundície do seu pecado? Não é a atitude que Deus espera de nós, irmãos. Não é. Nunca foi. Deus nos chamou para vivermos em santidade, de maneira humilde. Como filhos de Deus, nós precisamos refletir essa humildade de Cristo no mundo. Humildade, como foi a de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Não podemos ser arrogantes, precisamos ser pessoas humildes. Uma outra lição que podemos aprender com esse texto é que a igreja deve refletir Cristo na disciplina. É fato que ao longo da história ocorreram inúmeros abusos de poder dentro da igreja no que se refere à aplicação de disciplina. E talvez você
ou melhor, talvez possamos ter alguém aqui nessa manhã que foi vítima de homens que, em nome de Deus, no passado, lhe causou algum tipo de mal, porque falou que estava te disciplinando. De maneira que quando você ouve na igreja essa palavra disciplina, você logo se fecha. Lamento o que você sofreu no passado. Já ouvi histórias de pessoas que foram expulsas de igrejas, humilhadas, porque cortaram o cabelo, ou deixaram de usar algum tipo de roupa, ou bateram palma. Esse tipo de disciplina não condiz com a disciplina bíblica. Por outro lado, não tem como falarmos de família perfeita sem olharmos para a disciplina. Não tem como construir uma família perfeita ignorando a disciplina. Falar em disciplina, em nossos dias principalmente, é provocar uma série de sentimentos de reprovação. Porque a disciplina, ela de fato, ela vai contra a nossa forma confortável de viver. Ela sempre exige de nós um comportamento mais elevado, uma forma melhor de se viver e de se desenvolver nesse mundo. Há famílias que estão ruindo em nossos dias pela falta de disciplina tanto dos pais como dos filhos. Assim como também existem igrejas que hoje estão ruindo pela falta de disciplina bíblica. E a disciplina bíblica, ela faz parte da igreja. E esse é um ponto que muitas vezes tem sido ignorado em muitas igrejas. A disciplina bíblica faz parte da igreja. Devido à igreja de Corinto não ter disciplinado aquele irmão que estava vivendo em pecado, culminou na degradação da mensagem do Evangelho de Jesus pela sociedade. É por isso que nos versos 3 a 5 e também no verso 13, no versículo 13, Paulo diz que a igreja deveria disciplinar aquele irmão que estava vivendo em pecado. No verso 3, nós vemos o seguinte: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Nesse verso 3, Paulo diz que apesar de não estar presente fisicamente, ele estava presente com a igreja em espírito. Novamente, Werner Buhr, ele vai comentar esse texto dizendo o seguinte: o estou presente em espírito não significa estou com vocês em pensamento. Talvez alguém poderia pensar, bom, o que Paulo está dizendo aqui é que ele está em pensamento com a igreja. Não, o Paulo não está ali em pensamento. Paulo não compreende a situação que a igreja estava vivendo de uma forma abstrata. Paulo, ele entende que através do Espírito Santo de Deus, que habita na vida dele, que habita na igreja, não há separações geográficas. A separação geográfica não significa nada, e por intermédio do Espírito de Deus, Paulo está presente de um modo muito real naquela igreja. De maneira que Paulo faz a sua sentença diante do fato daquela igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não apenas, que o Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo de Deus apenas não nos salva. O Espírito Santo de Deus não salva apenas a vida de um cristão. Ele nos une, ele nos conecta. Estamos conectados. É por isso que quando você chora, eu choro. É por isso que quando você sofre, eu sofro. É por isso que nós temos uma conexão maior do que amizade, empatia. O que nos une é o sangue de Jesus. É esse sangue que nos torna um só corpo. E é isso que Paulo trata ali na carta aos Efésios. Fomos batizados e selados em um só corpo, em um só espírito, para podermos corresponder ao nosso Deus de uma maneira que o glorifique como filho dele. Agora preste atenção nos versos 4 e 5. Quando vocês estiverem reunidos,
em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Para Paulo, este é o princípio correto da disciplina em Cristo. A igreja reunida no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de destacar, quando a igreja está reunida, ela não está reunida apenas porque ela gosta de uma música, porque ela gosta de uma mensagem, porque ela gosta de algumas coisas em comum. Quando a igreja está reunida, o poder de Deus está ali. O poder de Deus está aqui entre nós, meus irmãos. É esse poder que nos constrange, que nos leva a vivermos de uma maneira elevada num mundo em decadência e depravado. É com base no poder de Deus que a igreja tem autoridade para ministrar uma disciplina que glorifique o nome de Deus. É na autoridade e na dependência desse poder que a igreja ministra sobre a vida dos seus irmãos. Ao entregar esse homem para Satanás destruir o corpo, não significa que ele perdeu a salvação. Esse é um ponto importante a ser destacado. Aquele homem não perdeu a salvação. O fato é que ele foi expulso da comunidade. Ele foi excomungado. E isso fica claro que o expulsar esse homem não está relacionado à salvação. Porque Paulo, no verso 5, ele deixa evidente isso. E o espírito seja salvo no dia do Senhor. A entrega daquele homem a Satanás significa que ele foi excomungado da igreja e enviado para a jurisdição de Satanás, a fim de receber no corpo o castigo pela sua transgressão, até o momento que ele venha se arrepender dos seus pecados e se volte para Deus. O que está sendo tratado aqui não é que esse homem perdeu a sua salvação. Ele simplesmente foi expulso da comunhão porque não tem como conviver com alguém que tem uma prática contrária aos padrões da palavra de Deus. E ao ser entregue esse homem a Satanás, agora ele está na jurisdição de Satanás, para que Satanás aplique nele o devido castigo por sua transgressão, por conta do seu pecado. A disciplina na igreja, meus irmãos, é dever de todos. Esse é um momento extremo quando a igreja chega. Para que a igreja chegue a esse ponto, ela tem que cumprir aquilo que Jesus nos instrui em Mateus, capítulo 18, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra você, vai você e converse com teu irmão. Resolveu a situação, acabou. Se ele não deu ouvido, leve testemunhas. Se não ouviu testemunhas, leve a igreja. Se não ouviu a igreja, trate-o como gentil e publicano. Não tem como conviver com essa pessoa. A igreja, quando chega nesse ponto, é que todas as alternativas foram tratadas. É por isso que Paulo fala, olha, vocês estão orgulhosos do quê? Vocês estão amputando um membro do seu corpo. Vocês deveriam estar de luto, chorando, pranteando. Como é que chegamos a esse ponto? Como é que nós permitimos um homem tomar tamanha atitude? Talvez um exemplo de um pecado que possa trazer, como assim, um pecado desse? Imagine que no nosso meio aqui, tenha um homem, um pai, que tem relações sexuais com a sua filha menor de idade. E todo mundo aqui sabe. E fala, olha, na nossa igreja nós temos uma família, um pai, que tem relações sexuais com a sua filha de 8 anos.
Meus irmãos, isso é um escândalo. Dá para entender a notoriedade, a gravidade do que estava acontecendo ali? Não temos como aplaudir o pecado. A disciplina, meus irmãos, é dever da igreja. A igreja não deve apenas delegar a disciplina à liderança. Eu tenho adotado a seguinte prática quando alguém me procura para aconselhamento. Eu introduzo a pessoa, recebo-a na minha sala, e antes da pessoa externar alguma coisa, eu abro a palavra de Deus em Mateus 18, versículos 15 a 20, leio o texto, que é justamente essa tratativa: se teu irmão pecar contra ti, passo 1, 2, 3. E depois de ler o texto, eu faço a seguinte consideração: meu irmão, o que nós iremos conversar não é relacionado ao seu pecado de de conversar com a pessoa. Eu não quero ser seu conivente. Como igreja, eu estou aqui na parte 3. É esse momento que nós vamos tratar? Se a pessoa falar, não damos sequência. Se ela falar, pastor, eu ia falar porque eu estou tendo dificuldade com a minha nora, estou tendo dificuldade com o meu genro, estou tendo dificuldade com o meu marido. Você conversou com o seu marido? Conversou com o seu filho primeiro? Não, é que então vá lá, ora, conversa e depois nós vamos fazer a tratativa. Eu não quero ser conivente com o seu pecado. É dever da igreja, meus irmãos, toda a igreja, zelar pelo bom testemunho dos membros da família de Deus. Como irmão mais velho, é meu dever cuidar do meu irmão, o Tony. E quando meu irmão não estava fazendo as coisas direito, ou quando ele estava se envolvendo com pessoas erradas na rua, eu ia logo do lado dele e falava, Tony, vem para casa. Eu não deixava o meu irmão ao lado das outras pessoas erradas que iam influenciar ele para o mal. Eu não esperava, olha, mãe, pai, o Tony está lá na esquina fazendo coisa errada. Não, eu já tomava decisão, eu já tomava atitude. Assim deve ser com relação a todos nós. Eu me lembro de um irmão, um colega meu, que certa vez foi jogar futebol com o pessoal do serviço, e na equipe ali havia um colega também cristão. E de repente aquele rapaz começou a xingar e falar um monte de palavrão, e o meu amigo imediatamente, lá no campo, deu um berro e falou o seguinte, ô fulano, o que está acontecendo com você? Está falando em línguas estranhas por quê agora? É claro, ele estava usando aí um pouco de humor para repreender o irmão faltoso. Mas o destaque é que esse meu irmão não ligou para o pastor dele, falando, o Zeca está aqui falando palavrão, está xingando todo mundo, e domingo ele vai tocar aí na equipe de louvor, e vai falar, abrace a mão, Senhor, quero te ver. Não, na hora, está acontecendo com você, meu querido. Isso não faz parte da tua vida. Você não pode se comportar assim. Talvez quando nós olhamos para a disciplina, nós encontramos justamente um outro ponto. Eu cuido da minha vida. Você já ouviu pessoas falarem assim? Aqui é um alerta para você que gosta de usar essa expressão, expressões do tipo, da minha vida cuido eu. Você que é um cristão que diz, da minha vida cuido eu. Eu não preciso dar satisfação do que eu faço para a igreja. Não quero saber o que a igreja pensa acerca das minhas decisões e etc. Tome cuidado. Você que gosta de se gabar e falar, eu tomo as minhas decisões, a igreja não tem nada a ver com as minhas decisões, tome cuidado. Você pode estar vivendo na mesma situação arrogante daquele homem que foi excomungado pela igreja. Provavelmente aquele homem poderia ter pensado, vou me casar com a minha madrasta e ninguém da igreja não tem nada a ver com isso. Veja o que aconteceu com esse homem. Ele foi excomungado, entregue para Satanás destruir o seu corpo, enquanto ele não caía em si e se arrependesse. A igreja tem sim influência em nossas vidas, meus irmãos. Eu sou pai, a decisão do meu filho influencia a minha família. Assim como a minha vida influencia a vida da minha esposa. Só que como igreja nós não enxergamos que somos uma família.
E eu não penso como família. E a minha decisão, eu falo, é minha decisão. Eu não me preocupo se a minha decisão vai glorificar o nome de Deus. Eu não me preocupo se aquilo que eu estou fazendo vai exaltar o nome do meu Deus, como eu represento nesse mundo como filho. Assim como muitas famílias se entristecem quando tem um filho envolvido com drogas, com roubo. E na comunidade, principalmente os vizinhos, os demais familiares falam, ih, o filho dele está preso. Ih, o filho dele agora, ou a filha está envolvida com drogas. Assim é com relação à igreja, meus irmãos. Somos uma família. Somos uma família. Pensamos diferentes. Temos preferências diferentes. Mas as nossas preferências não podem nos separar. Devem nos unir. É por isso que há diversidade de dons. Na diversidade nós nos completamos. Deus nos chamou para vivermos unidos. E se você pensa que ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço, tome cuidado. Ser membro de uma igreja é algo importante. E talvez você possa estar pensando, bom, se a igreja vive com essa ideia de disciplina, é por isso que eu não quero fazer parte de uma igreja. Eu sou crente, mas eu não quero fazer parte de igreja nenhuma. E está virando moda, e está crescendo esse número de pessoas. Eu sou cristão, frequento várias igrejas, não tenho uma igreja certa. Eu amo a obra de Deus. A obra de Deus é tudo para mim. E o importante para mim é Jesus. Eu quero Jesus, eu não me preocupo se eu sou membro da igreja A, B, C ou D. Esse texto, ele, de maneira muito particular, ele traz um alerta para você também. Note que Paulo, ele não escreveu para a igreja de Jerusalém disciplinar o irmão que estava em pecado. Aquele irmão da igreja de Corinto, ele deveria ser disciplinado pela igreja local, a igreja de Corinto. Quando você não tem esse valor na sua vida de ser membro de uma igreja local e vive em todas as igrejas e ao mesmo tempo em nenhuma ao mesmo tempo, você corre o risco de não ser disciplinado e crescer na fé. De não ser exortado para que você cresça de uma maneira correta à luz da palavra de Deus. Talvez você não queira compromisso. Já pensou você, usando agora novamente o exemplo da família, na hora que o casal vai trocar os votos, e aí o casal vira para um homem, por exemplo, vira para a sua noiva e fala o seguinte: prometo que eu não vou ter nenhum compromisso com você. Prometo que não vou ser fiel. Prometo que não vou cuidar de você. Prometo que na primeira crise eu caio fora. Prometo que não vou dividir meu dinheiro com você, meu carro, nada. No entanto, eu vou querer tudo que é teu. Não quero que você reclame de mim. Não quero que você critique os meus amigos. Não quero que você me censure por jogar bola de segunda a domingo. Não quero que você reclame porque eu chego tarde. Não quero que você fique velha, engorde e fique com ruga. Não quero isso. Você, mulher, aceitaria se casar com um camarada desse? Por outro lado, poderia ser você, mulher. Que você, rapaz, está ali esperando aquela digníssima tua bonita, lá, ficou o dia da noiva, ela fala: prometo que não vou ser fiel a você. Sairei com um monte de rapazes. Prometo que não vou cozinhar para você, não vou lavar tuas roupas, não quero saber da tua família, não quero que você me critique das minhas decisões, quero que você pague as minhas contas, quero que você me dê um carro importado, porque eu não quero andar de carro nacional, quero morar num apartamento de varanda gourmet, não quero viajar nas férias para o Brasil, só quero viajar para a Europa e em diante. Você se casaria com uma mulher dessa? Não dá, né? Mas percebam que às vezes é um comportamento que as pessoas tomam com relação à igreja.
Deus, eu não quero ter compromisso com você, eu não quero que ninguém me importune, não quero que ninguém me incomode das minhas decisões, não quero que ninguém me visite, não quero que ninguém me ligue, não quero que ninguém fale para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. No entanto, Deus, é o seguinte, eu quero que o Senhor me abençoe com um emprego para ganhar um salário de 3 a 4 dígitos, quero que o Senhor me abençoe com saúde, me abençoe com todas as sortes de bênçãos desse mundo. Que relação é essa? Que relação é essa? Se você não assumiria um casamento no altar com uma pessoa daquele jeito, obviamente, Deus nos ama. Percebam o perigo de você não olhar para a igreja e não ter um compromisso com a igreja local, de não ser acompanhado, de não ser disciplinado. A tua decisão como crente faz sim, ou melhor, impacta a igreja como um todo, que é uma família. Percebam que a madrasta não foi excomungada. O texto não trata da madrasta. Por que não trata da madrasta? Porque o motivo é que ela não era membro da igreja. Paulo não escreve, aí expulse o homem. E a madrasta? Não trata. É bem provável, como alguns comentaristas apontam, que a madrasta não era cristã. É por isso que nos versículos 13 e 14, dos versículos 12 e 13, Paulo vai falar, Deus julgará os de fora. Se preocupa com os de fora. Os de fora Deus vai tratar. Se preocupem com vocês que estão dentro da igreja. Apliquem a disciplina. Apliquem a disciplina ao irmão faltoso. Não brinquem com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. A Bíblia diz que Deus disciplina seus filhos. Se você está vivendo sem disciplina do Senhor em sua vida, sinal de alerta. Sinal de alerta. Quando Paulo disse para a igreja expulsar aquele irmão, ele não estava dizendo, expulse o pecador e deixe o pecado na igreja. Paulo não estava falando, olha, tire aquele homem, mas tudo bem, agora permaneça agora o pecado, porque quem está cometendo o pecado é filho do líder tal. Não. Olha, o homem que cometeu o pecado era uma pessoa de pouca significância entre nós. Mas tudo bem, se algum outro irmão, filho de um pastor ou líder cometeu um pecado, não, vamos dar um jeitinho, não. A ideia de retirar o fermento literalmente, tanto expulsar quem estava cometendo o pecado, como extirpar o pecado do meio. Nós não podemos tolerar aquele que está praticando o pecado. E ao mesmo tempo não podemos tolerar o pecado no meio da igreja. Não podemos tolerar a prática do pecado como algo comum dentro da igreja. A igreja deve expulsar, deve viver em santidade, deve disciplinar. E aí você olha para um texto desse e fala, poxa vida, que decepção. Porque eu sempre ouvi que tem um negócio chamado amor. Ah, o amor... Tem até músicas a respeito de amor. Tem pessoas falando na internet que não é pecador. E o amor? Como é que fica a ideia do amor? Pois bem, o amor está quando aplicamos a disciplina corretamente. O amor existe quando nós aplicamos a disciplina corretamente. Se aquele homem não fosse disciplinado da maneira correta, o pecado dele poderia proliferar por toda parte. Se ele não tivesse sido tratado, iria proliferar o pecado dele por toda parte. Uma laranja podre dentro de um saco com outras 10 laranjas, com outras 10 laranjas boas, pode contaminar as 10 laranjas boas e comprometer todo o saco. Já 10 laranjas boas não podem mudar o estado da laranja podre. Percebe a diferença? Chegou um momento em que aquele irmão não quis, convivia na igreja,
estava inserido nos louvores em todas as partes da igreja, talvez devia ter compromisso na área financeira, talvez poderia ter compromisso com outras áreas, mas não quis viver de uma maneira santa. Quando o amor é aplicado através da disciplina, a cura para o corpo e a possibilidade de cura para aquele que recebe a disciplina. Foi isso que aconteceu com esse homem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 5 a 11, podemos encontrar o resultado dessa disciplina, a restauração desse irmão. Esse homem foi restaurado graças a uma disciplina. Tanto que Paulo vai dizer para aquela igreja, a mesma igreja que ele escreveu, expulse esse irmão, para que a igreja cuidasse desse irmão. Quando a igreja disciplina os seus membros, e quando esse se volta para Deus, a cura, a restauração. Mas quando nós não disciplinamos uma pessoa em falta, não há cura, não há restauração. Concluo nessa manhã, revendo os pontos que foram apontados aqui nesse estudo. Nessa manhã fomos desafiados a pensar na igreja como uma família perfeita. Vimos que por meio do exemplo da igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha tudo para ser perfeita, nós precisamos tomar algumas atitudes. Primeiro, precisamos refletir a santidade de Cristo em nossa conduta. Vimos uma segunda lição, que precisamos refletir a humildade de Cristo. E a terceira lição, a nossa disciplina deve refletir Cristo. Passo simples, mas que exigirá de cada membro dessa família, a igreja, o compromisso de corresponder à altura da dignidade que recebemos de sermos chamados filhos de Deus. Reafirmo a minha oração aos irmãos e o meu desejo. O meu desejo é que a nossa igreja cresça e redescubra a alegria de viver um cristianismo vibrante nesse mundo decadente. Que a nossa igreja seja uma grande família, uma família perfeita, uma família que cresce em santidade, uma família que em meio às diferenças não faz vista grossa, não ignora o pecado, não vê e não fala que está tudo bem quando na verdade não está nada bem. Desejo que a nossa igreja em meio às lutas possa continuar focada e que você e que eu, como um filho de Deus, possamos refletir à altura o que de fato é ser um filho de Deus. Afinal, Ele é o nosso Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, hoje pela manhã tivemos a graça de nos encontrarmos como teus filhos, como irmãos. E ó Deus, tu sabes a nossa verdade e o nosso desejo de sermos perfeitos em ti. Por vezes, cometemos deslizes e pecamos. Alguns desses pecados, ó Pai, criam raízes em nosso coração, de maneira que entristece o Seu nome e envergonha Teu nome na sociedade. Pai, misericórdia de nós, que nunca precisemos chegar a esse extremo de excomungar um irmão querido. Mas se assim tivermos que agir, que possamos agir debaixo do temor e do poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que a Tua igreja cresça de maneira saudável, para que a Tua igreja, meu Pai, dê a esse mundo o exemplo do que é viver para corresponder a um Deus santo. Guarda-nos de todo mal e, ó Deus, que a Tua palavra frutifique nos corações de todos nós. É meu pedido em Teu nome, Jesus. Amém.